Olá, falando um pouco aí sobre a evolução da segurança a segurança Wi-Fi. Então vamos falar um pouco aí sobre o app até a evolução do WPA3 que nós temos hoje em dia. Eles são aí um padrão da I3E 802.11. Então uma introdução básica, o AR como meio, né? Então nós tínhamos aí antes das wireless LAN, que seriam as LANs sem cabo, wireless, nos meios com fio nós temos aí a passagem dele guiado, não temos muito problema de segurança, digamos assim, no quesito de furto de dados ou capturas indesejadas, a não ser que você tenha algum dispositivo no host final ou em alguma parte do caminho. Então, com as wireless LAN, nós temos aí um pouco mais de problema, até porque se for pensar, você tem um caminho ali, um raio de propagação daquela LAN, né? Então você não é uma coisa guiada de unicast para unicast, não é uma comunicação assim. Ele é um raio. Se você estiver naquele raio de propagação, você consegue enviar pacotes, você consegue manipular quadros, você consegue injetar várias coisas maliciosas. Então aí ele tiver o que se preocupar nessa situação, né? E aí então vem os objetivos, né? Os objetivos aí da segurança para uma wireless LAN que seriam uma confidencialidade, uma integridade, autenticação e a disponibilidade. Um pouquinho sobre cada uma rapidinho. Confidencialidade. Se eu vou estar enviando uma mensagem para alguém da minha família, por exemplo, eu quero que aquela mensagem ela seja confidencial. Eu não posso mandar aqui o meu vizinho do lado, que está no mesmo raio da propagação da minha internet, descubra que eu estou enviando. Então, a confidencialidade aí é que as partes que eu vou enviar, elas vão ser legíveis apenas pelas autorizadas. Então, eu que estou enviando e o receptor que está recebendo. Então, aí nós temos a integridade, que seria, no caso, eu vou estar enviando essa mensagem, por exemplo, bom dia, tudo bem? E integridade, acontece uma falha e só chega para ela tudo bem, o bom dia não chega. Ou chega bom dia, tudo alguma coisa, ou não chega o que eu mandei. Então seria uma quebra de integridade. A mensagem ela não chegou na íntegra, ela não chegou atômica, ela se dividiu. Nós temos a autenticação, então, dizendo que o que aquele host vai poder fazer, o que aquele usuário vai poder fazer, ver se está autenticado naquele ponto de acesso ou se ele não está autenticado para fazer certa coisa. E a disponibilidade. Então, como aquilo não é um meio guiado, aquele raio de propagação ele tem que estar sempre nativo, ele tem que estar sempre disponível, né? Então ele não pode daqui 5 minutos parar e voltar de novo daqui meia hora. Ele tem que estar sempre disponível, a disponibilidade dele sempre. Então, além do tempo, da segurança do Wi-Fi, lá em 97 eles criaram o WEP como o primeiro protocolo de segurança. Teve algumas melhorias, todas elas foram ali evoluções, não foi linear, então não foi, vou mudar isso aqui, depois mudar isso aqui, não. Ele teve uma evolução meio que corrigindo uma evolução corrigindo falhas estruturais de um outro protocolo. Então, em 97 criamos o WEP, em 2003 o WPA de equipe, o WPA2 em 2004 e o WPA3 em 2018. E aí vão as várias alterações aí, modificações com o WPA3 até o que nós temos hoje em dia. O WEP, então, foi o primeiro protocolo criado, original da I3 é 802.11. Ela empregava então uma cifra de fluxo, o RC4, com uma chave concatenada e um vetor de inicialização, o IV. E esse vetor, o problema dele era que ele tinha apenas 24 bits e ele era transmitido em claro, então não tinha nada de criptografia ou alguma coisa de hash, digamos, por exemplo, né? E então ele variava ali numa variância de 104 bits e a chave RC4 resultante era de 128 bits. Então ele não corrigia falhas estruturais do protocolo, né? Então se desse algum problema, o protocolo não conseguiria corrigir as falhas. Então ele é um protocolo de início, foi criado para início, então ele meio que copiava como é que funcionava a segurança de, de envio de mensagem do modelo cabeado. Então, os componentes da chave, que era o RC4, que era uma cifra de fluxo, que usava o KSA mais o PRGA para a criação deles, o vetor de inicialização com 24 bits, enviado em claro, e um CRC de 32 bits, com uma integridade fraca. Como é que funcionava o fluxo, então,
da cifragem do WEP, né? Você tinha a criação da tua chave secreta, da tua chave secreta, com o vetor de inicialização com 24 bits. Isso, ele ia lá pro RC4, então o RC4 mais o QSA, eles juntavam aquela tua a tua chave secreta e o vetor de inicialização e criavam uma chave de streaming pseudo-aleatório. Então, com essa criação, eles faziam um shor, uma operação de shor, com um texto claro ali, e eles criavam um quadro de mensagem com o CR-C32. Então ele era, era bem simples, ele usava aí vários tipos de concatenação e elementos com shor, operações lógicas, e criava um quadro cifrado. Para a época, aquilo já era, digamos, o suficiente, né? Porque não tínhamos tanta tecnologia assim, nem tantos problemas. Mas é um protocolo muito fácil de ser quebrado, mas como estava no início e nós não tínhamos tanto conhecimento, naquela época era um protocolo, digamos, que era usado, então ele tinha uma lógica interessante para aquela época. Então, por que que o app falhou, né? Então, as falhas estruturais não são apenas senhas fracas, né? Se você pensar, eu vou colocar uma senha forte aqui no meu AP e vai ser isso aí. Não, se você, que nem por exemplo, usar um vetor de inicialização de 24 bits, ele pode estar usando o mesmo vetor aqui no vizinho, porque o espaço, como ele fala no slide aqui à frente, o espaço amostral dele é muito pequeno. Então, digamos, você está numa empresa grande, você tem lá 2, 3 mil usuários, você vai estar usando um vetor de inicialização de 24 bits, uma hora vai se repetir. E quando se repetir, quem estiver ali só escutando o canal, ele vai pegar aquele pacote, vai tentar algum tipo de ataque e vai conseguir quebrar. Porque ele já vai ter essa senha, ele já vai ter essa senha, então para ele conseguir quebrar e descobrir muito claro. Então aí tem a ausência de anti-replay. Então, sem um contador, os pacotes podem ser rejeitados livremente. Então, quando o cara pegar aquilo, ele já pode injetar de novo o que ele quer e mandar pro ponto de acesso. Então, isso aí pode estar gerando vários problemas aí. Então, um vetor de inicialização transmitido em claro. Então, ele permite associar fluxos de chaves aos respectivos IVs, então correlação direta. E a integridade por RC32, né? O CRC é linear, então permite forjar quadros e, e mandá-los aí sem detecção, né? Então essa integridade por CRC32, ele é linear, como ele disse ali, você pode recriar eles e reenviar. Então, como ele tem ausência de replay, ele pode reenviar esse quadro aí via flipping, e ele pode estar sendo capturado pelo ponto de acesso e está ocorrendo algum problema. E aí, então, com isso, eles viram que esse protocolo era muito simples e eles criaram aí o WPAT-Equipe, que era, então, a gente vai herdar o problema da cifra RC4, porém eles pensaram, não, vamos melhorar isso, né? Vamos colocar um pouco mais de camadas aí de proteções. Porque o que aconteceu? Para eles mudar todo o sistema, não era muito rentável financeiramente. Então eles pensaram, vamos tentar manter esse sistema legado aí, mas vamos melhorar o firmware, vamos colocar mais camadas de proteções, vamos fazer um esquema paliativo que meio que dê uma amenizada, que diminua esses problemas aí e que continue rodando aí sem precisar fazer trocas muito complexas ou fazer um gasto muito grande nos sistemas, né? Então, a limitação fundamental, por permanecer baseado no RC4, ele herda fragilidades estruturais, como falei, e então ele pensou, vamos colocar mecanismos aí, né? Então, o que é esse TKIP? O TKIP, ele tem aí um Perfect Key Meshing, que ele faz a mistura, então ele vai meio que tentar não duplicar, não vai tentar não usar as mesmas chaves que foram usadas anteriormente. Então isso já é um ponto bacana já quebra essa fragilidade. Ele tem esse TKIP Sequence Counter, que é um contador de 48 bits que previne o replay.
Então, se caso o cara for tentar fazer um quadro usando o CRC32 e tentar reenviar, esse TKeep Sequence Counter ele vai estar cortando, ó. Esse bit aqui não bateu com o que estava lá, não vai deixar fazer o replay. Aí então ele tem um Mike Michael ali, que é um código de integridade, que substitui o CIC32 linear. Então esse Mike entra no lugar do CIC para cuidar ali de se caso acontecer alguma fraude nos replay ou algo assim. Então se acontecer alguma alteração, o Mike Michael já vai estar cortando. E nós vamos ter um recade dinâmico, né? Dinâmico. E que é uma renovação aí periódica das chaves, via four-way handshake, que vai ser usado posteriormente pelo WPA2. Então, o WT-Keep, o WPA-T-Keep, ele foi uma evolução, mas ainda tem algumas fragilidades, né? Então, o WPA2, que foi mais uma versão da i3.802.11i, ele trocou aquela dependência estrutural com com o CIC4 e colocou ele usando o AI-128, porque ele tinha o espaço ali, ele tinha um espaço amostral maior, então ele tinha com mais opções, tinha mais modos de endereçamento, e aí então ele combinou com o Counter Mode, que é o CTR, para confidencialidade, né? Então protegendo os payloads e campos selecionados do cabeçalho. Então, especificações do WPA2 seria a cifra dele, então ele não usa mais EIC4, ele usa o AI-128 em modo CCM, e ele tem um packet number de 48 bits, que seria parecido com o WPAT-Keep, né? Ele tem o sequence counter e esse aqui ele usa um packet number, ele usa 48 bits, que é quase mais ou menos a mesma coisa ali do sequence counter. Então é só meio que uma alteração usando uma versão melhorada ou alguma coisa do tipo. E o MIC, com 8 bytes derivado do CBC-MAC sobre o cabeçalho mais payload. Então, o fluxo. Se nós pensarmos aí num JWT da vida, digamos um token, você vai ter lá o cabeçalho, vai ter um payload e vai ter uma assinatura. Então, ele funciona mais ou menos aí, se você fizer uma ponte com isso, ele vai ter lá no cabeçalho toda a parte de configuração, do que ele é feito, como é que ele é feito, o que ele usa. No payload são os dados ali da mensagem, e na assinatura é onde vai acontecer todas essas verificações, né? Onde ele vai fazer o MIC, né? A confirmação se a chave que foi usada é a mesma, se não houve fraude, se não houve nenhum problema de injeção de alguma coisa maliciosa, por exemplo. Então, o que acontece? O MPDU mais o cabeçalho, 802.11, eles criam ali com o protocolo AIS, ele cria a mensagem criptografada, ele manda ali o MPDU cifrado de novo, mais o MIC, que seriam ali o cabeçalho mais o payload, ele cria um patch number com 48 bits, e aí ele usa esse anti-replay e gera o quadro 802.11 protegido. Então esse já tem um pouco mais de, de segurança, ele tem mais ali, tem mais cifras, né? A cifra dele é mais protegida. Já tem um protocolo aí que já não é tão pequeno, o espaço amostral dele não é tão pequeno, já tem 128, 128 bits, então que possibilitam ali uma troca, uma alteração de chaves já mais um espaço maior. Então o WPA2 foi uma melhoria do TKeep, ele já não tem mais aquela dependência estrutural do RC4, então ele já usa AIS com 128 bits, já foi um avanço bacana, porém ainda nós temos problemas, né? No, no WPA2 ele usa o four-way handshake, que no W2 e no W2 personal, né? Ele usa o handshake. Então, o que seria esse handshake? Seria, digamos, o aperto de mão entre o host enviando e quem está recebendo, né? O access point. Então, como que acontece essa, essa, esse handshake? A senha, que é o PSK, ela não cifra dados diretamente, ela só alimenta a PMK, que seria uma master key, uma chave mestra, né? E então, durante o handshake, o AP e a estação, eles trocam nonces aqui, para evitar um TPK. Então, quando
o host e o AP, eles vão tentar se comunicar. Um envia um nonces, né? Um envia nonce. Aí o que vai receber dá um ok, vê se recebeu. Aí ele gera uma chave de tráfego unicast, que vai falar, ó, esse cara aqui eu vou conversar com ele, já fiz o meu aperto de mão, ele tá autenticado, vou conversar com ele. Fez o tráfego e faz a instalação da GTK, que seria um broadcast. Então esse aqui, se caso precisar falar com ele, com várias outras pessoas, então ele vai estar recebendo o tráfego unicast e também o broadcast, né? A sequência de mensagem do AP para o cliente, então seria o announce, então o AP dá um anúncio para o usuário, o usuário dá um S-nonce mais um MIC, confirmando que ele está autenticado, e aí então o AP gera uma GTK, que é uma chave de broadcast cifrada mais a autenticação, e o usuário gera um ACK, que ele confirma que ele recebeu, e manda mais a autenticação dele. Então, o que acontece com toda essa troca de dados, com todas essas passagens de pacote e de chaves aí, né? A limitação do WPA2 é que ele é muito suscetível durante toda essa parte de troca de anúncio, S-nonce, IAC, NAC aí, ele pode estar acontecendo um ataque de dicionário nele, né? Digamos, um escutador que está ali no campo, ali no meio, ele pode estar pegando esse pacote handshake, ele pode estar capturando, até tem aqui embaixo, digamos, um passo a passo de como que é feito. Então, o atacante ele captura o four-way handshake e offline, a partir de uma lista de palavras, ele pode estar aplicando aí um ataque de dicionário. O que, que é isso? Ele vai pegar ali, digamos, em senhas que vazaram, alguma coisa do tipo, e vai estar vendo se a chave mestra ou a chave principal ali, ela tiver contida no dicionário, a chave mestra é recuperada. Então, o handshake é quebrado. Toda essa parte aí de anonce, S-nonce, infelizmente aí, com o handshake meio que quebraram a criptografia handshake, ele meio que não serviu para muita coisa. Então, as motivações aí para a criação do WPA3, então para a evolução, foi realmente isso, foi essa, digamos, essa dificuldade, essa fragilidade aí de, de, de manter escondido o forehand shake, digamos assim, dele não ter um refresh continuamente, dele ser fácil de ser quebrado. Por exemplo, você pega ele offline, quebra ele, depois envia. Então, essa aí foi uma das motivações para a criação da WPA3. E aí, uma das ferramentas que o pessoal usava seria para quebrar o handshake, era o Hashcat, que realizava aí uma GPU Accelerate Cracking sobre a chave mestra. Então, senhas curtas e previsíveis caem em minutos a horas, sem qualquer interação com a rede, né? Então, para você quebrar o handshake aí usando, digamos, esse Hashcat, era, digamos, dependendo da senha, né? Era ali de horas e minutos, né? Então, com a criação do WA3 personal, então eles meio que pensaram, vamos tentar quebrar esses caras aí, vamos colocar aí um refresh, digamos assim. Então, se o cara pegou o nosso handshake, nós vamos fazer um refresh. Quando ele conseguir desbloquear a master key, ele já não vai estar conseguindo ver, porque o refresh já foi tomado. Então, ele vai saber a senha só daquele, mas o próximo não. Então, ele vai ter que fazer isso de novo. Então, essa meio que foi uma das ideias ali de uma possível quebra desse problema aí, né? As vantagens aí, então, com a chegada do WP3, é que ele usa o SAI, então que seriam simultâneas autenticações aí iguais. Então, o SAI substitui a derivação direta de PSK para PMK, que seria ali a chave inicial para uma chave mestra, e ela faz uma troca autenticada por senha. Então, o cliente e a AP executam um root npacing derivando de um elemento de grupo. E a partir da senha, eles realizam um protocolo Dragonfly. Então, o protocolo Dragonfly é esse protocolo SAI, né? Ele é conhecido como Dragonfly. Então, cada tentativa de senha exige uma nova interação ativa com o AP. E isso elimina a viabilidade de um ataque offline e permite ao AP detectar e limitar anomalias. Então, você pensa, se todo momento a senha está dando refresh, você não pode pegar aquele pacote
e deixar, digamos, offline e fazer um ataque de força bruta, um ataque adicionário nele. Porque como ele está sempre alterando, você tem que sempre estar escutando. Então, com isso, o AP ele pode detectar que tem sempre alguém escutando os pacotes ali alguma anomalia, algum pacote que demorou para chegar, ou ele teve que enviar mais uma vez por causa de algum tipo de perca, então ele pode estar cortando antes mesmo de acontecer algum problema. Então, o WPA3 personal com o SAI, que é o Dragonfly, que é esse protocolo, ele melhorou esse quesito aí de ataques e de tentativas aí de resistência adicionária, né? Então ele também usa um forward secret, então sessões antigas permanecem seguras, mesmo se a senha for comprometida no futuro. Então, por exemplo, hoje o atacante captura todo o tráfego da vítima, semanas após ele descobre a senha, porém as sessões antigas permanecem indecifráveis, né? Porque como houve as alterações, então ele só vai descobrir digamos, aquele bloco que ele conseguiu pegar. Mas os demais, ou os próximos, eles continuam criptografados. Antes, se ele pegasse o handshake, o four-way handshake, ele conseguiria descobrir tudo. Agora, com essas alterações aí, ele vai descobrir só o que ele pegou. Mas como as senhas são efêmeras, ali o Diffie-Hellman, ele cria sessões ali, né, efêmeras, que duram, se levando ao pé da palavra, um dia. As senhas criptografadas de tráfego, elas não são mais, digamos assim, se eu quebrar essa senha eu tenho acesso total. Não, você vai conseguir pegar aquela sessão. A sessão anterior ou a próxima vai continuar um mistério, né? Então ali recuperar a senha não permite reconstruí-la a partir do tráfego capturado, né? Como eu falei, ele vai ter acesso só a um pedaço, não todo o conjunto da obra, né? Um comparativo técnico aqui então, como para mostrar aí como houve a evolução, você vê ali o WEP, ele usava uma cifra simples, RC4, com um IV de 24 bits, integridade com CRC32, passível de você reenviar de novo sem problema nenhum, autenticação chave compartilhada. O problema principal, que era o IV era curto e o RC4 era mal utilizado, né? Aí com o T-Keep já vem senhas temporárias, porém herdavam alguns problemas como a cifra do RC4, então ainda o RC4 ali, ele foi, já bem dizer, melhor utilizado, mas foi meio que um paliativo, não foi uma solução definitiva, mas ele já teve um pouco mais de evolução, né? Tinha o Mike Maicon ali que cuidava um pouco da autenticação e etc. E aí com o WPA2 e o WPA3, você já vê uma evolução bacana. Ele já usa o AES, o CCMP, ele usa o RTC mais o CBC-MAC. Então, já tem uma segurança maior, já tem uma quantidade de protocolos, de cifras, de sistema não, de algoritmos já mais implementados, né? O que deixa ali essa troca de conversa um pouco mais segura, né? Não tão fácil de resolver. Mas aí, com o WPA2, tinha o problema do handshake, né? Então você tinha ali um handshake, você podia pegar o pacote, você podia quebrá-lo facilmente offline, né? Usando um ataque adicionário. E aí, com o WPA3, personal ou personal ou de indústria, o pessoal fala, ou de empresa, enterprise, já tem ali já um protocolo já mais melhorado. Ele já tem na questão de chaves que são efêmeras, você divide cada sessão com a sua chave, então se você conseguir achar uma, você não tem certeza de nada, você só vai achar aquela. E já tem o SAI, que é o Dragonfly, ali que eles chamam, que já protege melhor, já tem uma, um empenho melhor. E o modo de transição ali persevera riscos no de WPA2, né? Então o WPA3 ele foi a evolução final. Começamos lá no início com uma ideia simples, que foi baseada nos cabos. Tivemos uma evolução com um pouco mais de camada, pensando assim, vamos evoluir primeiro o software, depois o hardware. Mas eles viram que não gerou tanto não gerou tanto resultado, depois foram melhorando, colocaram um handshake, fizeram uma coisa mais evoluída, e no final colocaram aí o WP3 aí com senhas efêmeras, com toda aquela parte digamos, vamos esconder o que é importante, o que é nossos dados sensíveis, vamos esconder, e aí então ele mostra aí a trajetória, o deslocamento do foco, o reforço das cifras, etc, né? Então, o panorama atual e tendências, então o futuro além do WPA3, então seria aí
Alguns possíveis, então, são o Protect Management Frames, que seria o PMF, junto com a I3.802.11W, que mitigam ataques de autenticação. Então nós temos aí também o Wi-Fi 7 e 8, daí 3.802.11be e BE, que seriam Multi-Links Operation e Ultra High Readability como pilares. E aí pós-quântico, a pesquisas em primitivas resistente a algoritmos quânticos para a WSPA futuro, né? Então seria ali alguma coisa com computação quântica para meio que se proteger de algum algoritmo feito para quebrar as sessões mais rápidas, mas isso é tendências, né? E panoramas atuais. Então, as conclusão, então a segurança Wi-Fi evoluiu de um modelo frágil baseado aí no RC4 e um IV de 24 bits para arquiteturas robustas que combinam AES, CCMP e SAI, e a lição central permanece. A criptografia forte não basta. Então, protocolos bem projetados e autenticação adequada com gestão correta de chaves. E o abandono de mecanismos legados. Então, com esse estudo, a gente conclui aí, então, como disse, que não basta apenas você ter uma senha forte. Se você tiver, digamos, por exemplo, né, colocando um cadeado na tua porta, mas deixando a janela aberta, o bandido vai entrar de qualquer jeito. Então você tem que pensar num todo. Não pode somente, eu vou colocar aqui a minha senha, vou criar uma senha de 24 caracteres com 5, 6 códigos, símbolos especiais e letras maiúsculas e minúsculas. Se ele for guardado, digamos aí, num RC4 da vida com um vetor que esteja duplicando a cada 20 acessos. Então, para alguém descobrir a tua senha e depois disso quebrar a segurança, ele não vai demorar tanto. Então a gente viu que realmente a segurança ela não é uma coisa tão trivial assim como, vamos criar uma senha boa. Se toda a parte onde for guardado não for bem estruturado, isso vai ser, digamos, mesmo que não colocar nada, né? Porque para uma pessoa mal intencionada e tentar descobrir, é simples, né? Então, em síntese, o WPA3 é o estado da arte para redes pessoais. O WPA2 ainda predomina, mas a mitigação é mandatória. Então, o WPA2 ainda é usado, mas o WPA3 é o indicado, né, para alterar. Porém, dependendo da alteração, isso pode custar, dependendo se o sistema suportar aquele tipo de configuração e etc. Mas o futuro do 802.11 mira em privacidade, confiabilidade e resistência pós-quântica, né? Então, para mitigar ataques aí mais, mais fortes e mais pesados. E com isso, concluímos aí a nossa uma pequena explicação sobre segurança em wireless LAN, né, rede sem fio. E obrigado pela atenção.